Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Muitos produtores nacionais têm criticado o aumento da importação de alguns alimentos, como o leite, o arroz, o trigo e a maçã. E para tentar amenizar os prejuízos reclamados, uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados reintroduz a cobrança de direitos alfandegários na circulação de alguns produtos agropecuários, no âmbito do Mercosul. Nós vamos saber mais detalhes sobre a proposta com o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que é o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. E o Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. E primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar essa medida, já que foi aprovado em acordo pelo Mercosul, já está em funcionamento. Como é que seria a permissão para essa mudança? Bom, primeiro, olá a todos. É um prazer estar aqui, Regina, com você nesse programa que vai ao ar no Brasil inteiro e muitos produtores rurais estão nos ouvindo. E é bom que a gente sempre diga que nós aqui no Congresso, nós defendemos as causas dos nossos representados, das nossas unidades federativas, mas em especial nós defendemos aqui a sociedade brasileira, o povo brasileiro. O que nós percebemos nesses últimos tempos é que houve uma diminuição sistemática no preço para o produtor rural do leite, do arroz, do trigo, da maçã, porque estão chegando de outros países produtos que vêm para cá num valor muito menor do que o custo de produção para o nosso produtor rural. Mas nós não percebemos que essa queda no preço chegou lá na mesa, lá na gôndola do supermercado para o consumidor brasileiro. Se chegasse para o consumidor, nós teríamos aí uma relação realmente de mercado. O que nós percebemos é que há aí uma deslealdade nessa questão do custo de produção para o produtor rural brasileiro e do custo de produção para o produtor rural do Paraguai, no caso do trigo, da Argentina, no caso do trigo também, do arroz, do Uruguai, no caso do leite. Imagina chegar o leite do Uruguai aqui a 60 centavos o litro, enquanto que para o produtor rural brasileiro custa quase um real para produzir. Então isso dependendo, lógico, da logística e da região e assim por diante. É algo inconcebível. Então o que nós estamos fazendo? Uma série de ações na Câmara dos Deputados. Nós criamos dentro da Comissão da Agricultura uma subcomissão para tratar específica dessa questão do leite, que é um problema generalizado no Brasil hoje, que pega todos os estados do Brasil. Nós fizemos algumas audiências públicas, algumas audiências externas com o presidente da República, com o chefe da Casa Civil, com o ministro da Agricultura, ministro das Relações Exteriores, com do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, tratando dessa problemática, porque se nós estamos falando de uma relação de mercado comum, que é o Mercosul, o Tratado de Assunção que criou o Mercosul, esse mercado comum tem que ser em igualdade de condições. Se o nosso produtor rural brasileiro não tem as mesmas condições de que está tendo o produtor rural do Uruguai, no caso do leite, ele não tem justiça nisso. Essa relação comercial, ela está em desigualdade e não pode o produtor rural brasileiro pagar a conta. Agora, os produtores reclamam, inclusive, de uma triangulação, ou seja, que o Uruguai estaria vendendo leite que não é produzido lá. Isso é constatado? Tem essa reclamação. O ministro Blairo Maggi determinou uma equipe para investigar isso direto lá no Uruguai, inclusive suspendendo por um período as importações do leite, mas não se constatou isso. Pode sim o Uruguai estar comprando o leite da Nova Zelândia, colocando no seu mercado e exportando o seu leite para cá. Então pode estar fazendo isso, mas dizendo que essa triangulação do leite que vem da Nova Zelândia chegar ao Brasil, não se constatou isso de forma oficial. Agora existe sim essa suspeita. Então o que nós estamos buscando? Apresentamos algumas medidas legislativas, inclusive estamos aprovando na Comissão da Agricultura uma indicação ao governo de como deve se portar nestes casos,
que nós devemos, nessa relação Mercosul, Regina, dar ao produtor rural brasileiro as mesmas condições do produtor rural do Paraguai, que usa insumos que lá no Paraguai são permitidos, mas aqui pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, não são permitidos porque os resíduos que ficam no alimento, eles causam, são muito mais maléficos do que os resíduos, a quantidade de resíduos que nós permitimos aqui no Brasil, mas deixa a porteira aberta para entrar esse produto. Lá no Uruguai, por exemplo, para produzir o leite, eles importam os maquinários do Brasil a um custo zero no imposto. E aqui o nosso produtor paga 30%, 40%. Só para você ter uma ideia, um trator agrícola fabricado no Rio Grande do Sul, da John Deere, da New Holland lá no Paraná, da Valtra em São Paulo, você compra no Uruguai por 40% mais barato do que o agricultor compra no Brasil. Então, na cadeia... Uma equidade de tarifas? Aí é que está o negócio. A nossa relação Mercosul, as NCMs, as nomenclaturas comuns do Mercosul, permite que cada país coloque a sua lista de exceção, a lista que ele quer exportar em tarifa zero. O Brasil colocou a linha branca, o Brasil colocou produtos industrializados que impactam no custo da produção lá para o agricultor do Uruguai, da Argentina, por exemplo. O Uruguai de lá para cá, a Argentina de lá para cá, ele colocou situações como o produto da produção agrícola, o leite, o trigo, o arroz, e assim vai, a carne bovina, de caprinos, de ovelhas. Então chegam esses produtos... Não está aqui, né, perfeito. nessa lista, né? Processados, não sei se tem algum. Por exemplo, nós temos para a Argentina o açúcar. E a Argentina, num dado momento, numa disputa como essa, com essa relação de produtor argentino, de açúcar também, o açúcar lá muito mais à base de beterraba, mas o produtor de açúcar competindo com o produtor de açúcar brasileiro, ele colocou uma condição, dizendo o seguinte: tudo bem, você quer trazer o açúcar do Brasil para a Argentina? Sim, mas teremos que dar ao produtor de açúcar da Argentina condições de produção e de forma igual. Então é isso que nós estamos buscando. Nós não somos contra, de forma alguma, a relação Mercosul, mas nós não podemos admitir de que essa relação de mercado comum seja injusto com o produtor rural brasileiro. Agora, não seria o caso de também tomar medidas para diminuir o custo do Brasil, já que, como mesmo o senhor está explicando, né, o nosso custo é muito maior do que nos outros países membros? Olha, é comum nos países você criar uma relação de incentivo às exportações. O Brasil é muito mais barato você produzir para exportar. A exportação, por exemplo, 1 quilo de frango exportado, ele vale muito mais para o dono do frigorífico tal, do que 1 quilo de frango vendido no Brasil. É muito mais barato vender 1 quilo de frango no Brasil do que exportar. Ganha-se mais dinheiro para exportar. Por quê? Porque não tem impostos na exportação ou os impostos são reduzidos. Então, na cadeia de exportação, os países fazem um incentivo porque acaba agregando valor, girando o mercado, a transformação, gera emprego, gera outras cadeias de impostos, né? Mas o Brasil tem algo assim, Regina, que nós precisamos passar por esse destravamento. O produtor rural sabe produzir, mas da porteira para fora é muito caro. É caro o imposto, é caro o insumo, é caro o maquinário e assim por diante. Tinha até a redução de impostos para os produtos da cesta básica, por exemplo? Tem vários deles que tem vários produtos que tem, mas aí são produtos assim, tá o feijão, tem alguma coisa de arroz, mas no custo da produção, de uma logística, só para você ter uma ideia, uma relação de logística, de escoamento de safra, Brasil e Argentina, na Argentina é 5 vezes mais barato escoar 1 tonelada de soja do que no Brasil. A gente tem o transporte mais barato, como nós não temos um rio que favorece o transporte fluvial como eles têm o Paraná, né, virando até o Rio de la Plata, lá no final. Eles têm ferrovias mais otimizadas do que no Brasil, é um país menor. Por exemplo, nos Estados Unidos também é muito mais barato. Lá eles têm o Mississippi, que cortam toda a região produtora. Nós abandonamos as nossas ferrovias nos últimos 100 anos. Só para você ter uma ideia, há 100 anos atrás, nós tínhamos 35 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Hoje, nós temos algo em torno de 11 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Nós fomos na contramão do desenvolvimento da redução de custo de produção.
mas é um Brasil que nós precisamos ajudar a se reerguer e eu acredito muito, principalmente no cidadão que vai, no próximo ano, fazer a diferença. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Eu conversei sobre a importação de alguns produtos agropecuários com o deputado Sérgio Souza, que é do PMDB do Paraná. E você pode assistir esta e outras edições também na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. E eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.